Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que... Boa noite, estamos chegando aí pertinho de você, onde quer que você esteja, na nossa cidade ou em algum canto do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos. E não é exagero da minha parte. Você sabe, né? Se a tecnologia ajudar um pouco, você pode assistir o nosso programa em muitos lugares, mesmo fora do Brasil. Atualidades Pampa desta quinta-feira, que traz alguns assuntos bastante polêmicos, entre eles o que está acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores. Nós vamos conferir as outras manchetes ou os outros assuntos que serão tratados a partir de agora. Vitorino. Mais um pouquinho de polêmica no preço da gasolina. Agora, a culpa da Petrobras. Moro diz a Fux que houve um mal-entendido sobre destruição de mensagens dos hackers. Vamos falar sobre leis e igualdade de gênero pelo mundo. Tribunal afaga Lula e adverte a Lava Jato. Falei do STF. Um torturador jamais será herói nacional. E o governo do Rio Grande do Sul comemora os números positivos de programa que visa combater a criminalidade no estado. Esses e outros assuntos com a participação de vocês através do WhatsApp, através do nosso e-mail. Nós vamos fazendo, então, o nosso programa desta quinta-feira. Mari Barcelos, quero te ouvir de início já do programa. Eu tenho um hábito de muitos anos de ler todos os principais jornais brasileiros, né? O Estadão, o Globo e outros jornais. E aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, eu leio o nosso jornal, que é o Jornal do Sul. E o Jornal do Sul tem uma série de colunistas fantásticos, o Flávio Pereira e outros tantos. E temos o Cláudio Humberto, que expôs hoje, abriu as vísceras, se é que eu posso usar esse termo, do STF. Diz ele aqui, ó. O Supremo, como uma corte política, cancelou tudo, suspendeu a pauta e passou o caso Lula à frente de milhares de outros só para anular a decisão da juíza de primeira instância que determinara a transferência do ex-presidente condenado por ladruagem para São Paulo, seu domicílio, como prevê a lei. De quebra, ministros mal disfarçaram a intenção de mandar recado ou fazer uma advertência à Lava Jato, mostrando quem manda no país. Com sua ajuda, o STF mostrou que o Brasil continua o mesmo, um país onde os poderosos merecem tratamento diferenciado na justiça. O ministro Marco Aurélio até lembrou que o STF não é tribunal revisor de sentença de primeira instância, mas a decisão estava tomada. A decisão do STF foi influenciada pela tentativa atribuída à Lava Jato de investigar ilegalmente os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Referências agressivas à ministra Carmen Lúcia, também atribuídas à Lava Jato, irritaram muitos ministros que a têm em altíssima conta, e não poderia ser diferente, né? A ministra é uma das pessoas mais ilibadas deste país. Mas o que causou moça, né, como eu utilizo muito esse termo, causou moça foi justamente ter sido colocado, saindo na pauta, o primeiro caso. Tá certo que é o Lula, que é o ex-presidente e tal, mas ele é um cidadão condenado pela justiça brasileira, embora os seus acólitos, os seus apariguados estejam todos a rufar tambores lá, ali em Curitiba, né, de frente à Polícia Federal, para que ele saia da prisão, fazendo esse apelo todo que tem que ser decidido pela justiça. Eu, sinceramente, acredito que o Lula saia agora, né? Porque ele já cumpriu um sexto da pena, faltam alguns dias, conforme o doutor Ruschel falou no dia de ontem, ele saia para a sua liberdade, né? Embora outros processos estejam transitando, e que teremos o julgamento breve da segunda condenação dele, que será julgada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Mas essa manchete eu achei fantástica. Tribunal político afaga Lula e adverte a Lava Jato, mostrando quem manda no país. Dona Magda, eu queria abordar sobre dois aspectos, o belo comentário do Mário, como sempre. Primeiro, a questão da repercussão, né? Veja que a remoção do pedido do ex-presidente vem da Prefeitura, vem da Polícia Federal. Haviam vários órgãos pedindo. E segundo o habeas corpus, ele sempre tem preferência sobre as outras ações, né? O que eu queria comungar é com o voto divergente, foi 9-1, mano. Eu quero 10-1. 10-1, isso, 10-1, obrigado. 10-1. Eu queria comungar com o 1, né? Porque quem deveria ter examinado
Era o Fachin. Não, era o TRF4 para mim. Né? É o órgão imediatamente superior, porque tu não pode quebrar instâncias jurídicas. Eu acho que não pode se quebrar instâncias, tá? Eu acho que se o STF resolveu examinar, então tinha aí a justificativa, a urgência até se justificava. Mas ele não seria a instância. O que ele teria era que remeter, então, o TRF4. É uma visão evidente que é uma visão política, o direito se presta a várias interpretações, tanto é que 9 ministros me contrariaram e contrariaram o Celso de Mello, aquele decano. velho termo jurídico, hermenêutica. A hermenêutica. É verdade. São os legalistas. Hã? Legalistas como o Ruschel pensam assim, dessa forma, né? Sim. Mas é a forma correta. Exatamente, é a forma que está dentro da lei. Não interessa o pensamento político, não interessa. Falando em dentro da lei, vamos lembrar que nós estamos às vésperas do Dia dos Pais, né? E no indulto de Dia dos Pais. Essa é boa. Essa é boa. Tem gente solta. Tem gente solta por aí, o pai, o senhor Nardoni, a Suzane von Richthofen, a esposa dele, a senhora também Ana Carolina Jatobá, também a senhora aquela que uma meninada boa, né, uma meninada boa, uma mala o corpo do seu marido. Esse é porque é Dia dos Pais. Então são pessoas que merecem, né? Merecem sair com este indulto do Dia dos Pais. O Brasil efetivamente é o país da piada pronta. Deixa, antes de passar para o Vitorino, por exemplo, porque o assunto do Vitorino é palpitante e vai dar muito assunto. Então nós vamos ter que... Vai dar mais um vídeo. Então nós vamos ter que vamos falar, daqui a pouco a gente vai mudar, daqui a pouco a gente vai voltar, porque os telespectadores certamente vão falar muito. Nós todos aqui que ganhamos um avental de cozinheiro, né? Um avental de churrasco da família. O Vitorino já usou. Não, coitado, entreguei hoje pra ele porque ontem eu não consegui usar. Não usei. Eu vou fazer umas asinhas pra ti final de semana, quer? Eu não ganhei. Quero, tô com fome. Claro. Não ganhei. Ontem eu te dei. Asinha de pombo. Ficou lá em cima da tua mesa. Então, eu não sabia que era pra mim. Quando eu cheguei, tu não estava na eu já estava aqui dentro. Tá lá. O teu tá lá, então. Do Vitorino, eu ontem já estava aqui quando ele... Não, tá lá o teu. Todos nós recebemos da família. A cara de tristeza da cara que não tinha ganho. Gosta de fazer churrasco. Eu deixei dela e da Roberta em cima da mesa. Agora no churrasco. Mentira, só fiz uma vez. E deu certo? Deu, super. Pior. Agora eu vou ser a oficial da turma das mulheres, evidente. Claro. Então deixa eu dizer assim, enviamos estes presentes para a melhor equipe e melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. Abraços da família Bisotto. Gustavo Vitorino, vamos começar com o teu assunto, que pela manchete as pessoas já devem todas estar atiradas na frente da televisão. Gente, há alguns dias atrás eu fiz um comentário aqui sobre a constituição do preço da gasolina e falei que os estados, especialmente o Rio Grande do Sul, transformavam o preço da gasolina em algo irreal para o consumidor. Pois bem, eu fui procurado hoje à tarde por um funcionário, ele não me autorizou a divulgar o nome dele, porque os funcionários da Petrobras, os petroleiros, temem represálias. Eles estão indignados com o que está acontecendo e com o que aconteceu, claro. O que aconteceu? A Petrobras foi totalmente politizada de uns anos para cá, onde diretores que eram amigos de partidos políticos, de presidentes e ministros, tomaram de assalto a empresa e arrebentaram com a Petrobras, fazendo com que ela apresentasse números irreais. Mas o mais grave da denúncia que esse senhor veio me trazer, me trouxe inclusive um livro muito interessante, escrito por um professor da Universidade de Brasília, professor Paulo César Ribeiro Lima, que fala da importância do refino para a Petrobras e para o Brasil. A ideia é separar a prospecção e o refino do petróleo. São coisas diferentes com custos diferentes. Ele me trouxe um arrazoado de informações aqui, eu me detive a ler alguns trechos do livro e fiquei impressionado com o que vi. Mas eu quero ser objetivo. A Petrobras, na verdade, o governo federal tem tanta responsabilidade quanto o governo do estado sobre o abuso do preço da gasolina. Vou explicar por quê. Na composição do custo do petróleo, na composição da prospecção e do refino do petróleo,
o governo considera, por ordem do governo, vamos deixar bem claro, porque os petroleiros que vieram me trazer essa informação. Eles estão vendo a empresa ser criminalizada por muita coisa que não é verdade. E eu já disse aqui, a gasolina que sai a 2,02 era barata. Hoje ela sai a 1,78. Continua sendo barata. Pois ela seria mais barata ainda. Sabe por quê? A Petrobras contabiliza o custo do petróleo como commodity. Ela extrai o petróleo, refina o petróleo, tem um custo de 36 a 38 dólares por barril, que com o refino e mais o lucro estimado da empresa, fica abaixo de 45 dólares. Ela lança na contabilidade 70 dólares, amplificando em mais de 50% o custo do refino e da gasolina no Brasil. Portanto, esses 1,78 que sai da Petrobras, o preço da gasolina, deveria ficar pouco acima de R$1. Ela deveria sair pouco acima de R$1. Mesmo considerando os absurdos dos estados, essa gasolina teria que ser vendida no máximo a R$3. Até menos, se houver vergonha na cara de alguns estados, especialmente o Rio Grande do Sul. Então, assim, aos poucos, a coisa pode ser dita. Antes não podia ser dita porque os sindicatos tinham atrelamento aos governos de esquerda e, portanto, os diretores sindicais praticamente amordaçavam os petroleiros. Hoje os petroleiros se rebelaram e estão dizendo a verdade. O custo da gasolina que sai da refinaria também é amplificada pela direção da Petrobras. Leia-se o ministro Paulo Guedes e o presidente da República. O presidente não deve nem saber disso. Vou ser sincero para vocês, mas o ministro Paulo Guedes, se não sabe, tem a obrigação de saber. Então, ministro, não pode ser contabilizado um custo que não chega a 45 dólares a 71,80, que é o preço do barril internacional hoje, o preço da commodity. Porque, segundo os dados da própria Petrobras, ela hoje produz 88% do petróleo consumido no país. Então, essa amplificação gera um efeito em cadeia, que é o ICMS e todos os impostos que incidem na cadeia produtiva, fazendo com que ela chegue aqui no Rio Grande do Sul a 4,50, 4,60, 4,40. Então, eu queria dar esse alerta para que o governo federal dê uma olhada mais profunda na contabilidade da Petrobras e ver de que forma esses números são compostos na edição e no cálculo final do custo da gasolina. Porque essa denúncia é muito grave e as informações que me chegam através dos petroleiros são bastante consistentes. Dona Magda, eu não tenho... O seu Mário tem preferência? Não, eu só queria dizer o seguinte, para um Brasil que optou à época do governo Juscelino modal rodoviário, isso é realmente um fracasso. Eu que sou admirador do presidente Juscelino, um grande figura, um grande patriota e tal, ele errou, mas errou feio nisso aí. E eu me lembro que algum tempo atrás eu viajei de trem com o meu amigo Marcos Aurélio Vezendoc, que nos assiste, de Porto Alegre até Santa Maria. Eu viajei, tinha para Livramento, Cacequi, era uma beleza. Interrompê-lo. A opção pelo modal rodoviário foi um decreto do presidente Geisel. Foram os militares que fizeram a opção pelo modal rodoviário para dar consistência e tamanho, força à Petrobras. Só que o mundo mudou. E o que é pior, os nossos dirigentes mudaram também e transformaram a Petrobras em caixa de corrupção. Eu me lembro exatamente quando o presidente resolveu trazer todas as grandes... O presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira resolveu trazer todas as empresas, todas as grandes montadoras que já estavam no Brasil, abrindo todas as portas. A partir daquele momento começou o sufoco rodoviário brasileiro. Criaram-se estradas, a Via Dutra, etc., que já começava a época com o nome de Dutra, que foi presidente da República a partir de 1946, que fechou todos os cassinos. Então, sim, o governo Geisel optou por isso, que também foi um erro. Lembro-me exatamente quando a gasolina, o barril de petróleo custava 2 ou 3 dólares. Aí ele passou para 15, para 20 e foi subindo estupidamente. Mas eu tenho certeza absoluta que toda essa história do Brasil, rodovias, começou à época do presidente Juscelino. Lembrando que Juscelino foi na década de 60, Geisel em 1978, né? Para ilustrar 74. A discussão de vocês. Eu quero seguir, não tenho como contribuir na matéria, no assunto do Vitorino, porque ele está trazendo para nós aqui, mas eu queria repercutir a sequência do que diz o Vitorino. Eu, terça-feira, fui ao Fórum de Gravataí e lá abasteci por 4,09.
Aqui em Gravataí? Aqui em Gravataí. A gente brincava, cara que vai muito para Santa Catarina, que ela adorava chegar lá, né? Mas tu não precisa mais ir longe para te horrorizar. Eu fui terça-feira e abasteci o meu a 4,09. Nós narramos aqui há 3 semanas atrás que o Ministério Público pegou o preço de 10 postos e pediu a explicação. Sigo aguardando e estou monitorando, vou trazer o resultado aqui, porque eu quero que se entenda, cara. Nós já trouxemos a política aqui. A política só muda o preço na origem da Petrobras, com todas as questões que trouxe o Vitorino, que não vem na minha aqui, de 15 em 15 dias. Então vê, quanto é que mudou? Subiu ou desceu? E aí pratica esse valor por 15 dias. Nós não estávamos nos 15 dias. Não houve nenhuma alteração de tributo estadual e a gasolina simplesmente praticada de 4,29, 4,39 foi para 4,79. Assim como ela agora já está 4,39 na maioria dos postos e ninguém consegue entender. Então, há uma falta de explicação sobre o que nós somos e como tu podes andar 6 quilômetros, entrar em Gravataí e abastecer a 4,09, quando aqui nós estamos com a média de 4,49. Deixa eu fazer um comentário do nosso telespectador aqui, o Vladimir da Cruz. O combustível é detalhe, diz ele, mas e os polímeros? É tudo feito de petróleo. Precisamos manter e ampliar nossas petroquímicas. E quem tiver petróleo ainda poderá ter o controle sobre quase tudo o que é produzido no mundo. Nosso telespectador é de Novo Hamburgo. Ele está um pouco desinformado. O consumo de petróleo vai continuar, mas essa efervescência tende a arrefecer. O carro elétrico já é uma realidade. Os carros a combustão, a partir de 2025, já estão proibidos no Japão. A Alemanha também já deve promulgar a qualquer momento uma legislação para os próximos 20 anos envolvendo a ideia dos carros híbridos, principalmente os carros elétricos. Então, assim, a gente vai ter uma queda de consumo bruto de petróleo na ordem de mais de 70% nos próximos 10 anos. Então, muita calma nessa hora. E de acréscimo na energia elétrica. E essa energia toda vai vir de onde? É que a tecnologia da captação e produção de energia elétrica evoluiu muito, cara. Sim, para você ter uma ideia, a energia solar hoje representa 4% do consumo da área rural americana. As fazendas do Alabama, do Arkansas, todas elas têm as células fotovoltaicas, os parques fotovoltaicos, alguns chegam a ter até parque eólico, sem gastar nada com energia. Mas vão ter que investir ainda mais. Quanto mais carro rodando, mais energia vai ser necessária. É uma realidade que está chegando. E também tem o seguinte, a evolução da tecnologia, ela envolve um componente interessante que é a capacidade de consumo cada vez menor. Para você ter uma ideia, a amperagem consumida por um carro elétrico hoje, ela é 1/3 do primeiro carro elétrico que foi desenvolvido há 10 anos atrás. E a tendência é ficar cada vez menor. E vou fazer uma previsão aqui, quer dizer, não é minha, eu li num artigo do Washington Post que o futuro do carro vai ser com célula nuclear. Você compra o carro e o dia que ele se acabar, acabou, bota fora e pronto. Deus me livre. Há uma discussão muito forte nos Estados Unidos, inclusive sobre isso, sobre utilizar energia nuclear ou então utilizar energias renováveis, né, que seria energia solar, energia eólica, e a gente vê esse assunto muito em evidência. Quero concordar com o Vitorino que nos próximos 10 anos, provavelmente a gente vai ver uma diminuição muito grande no valor de mercado do petróleo e também na produção de petróleo mundial. O Green New Deal, que era o acordo proposto lá nos Estados Unidos para taxar, por exemplo, a emissão de carbono por parte das empresas, já vai nesse caminho para tentar uma diminuição, porque os estudos são alarmantes naquela questão climática que a gente debateu há pouco tempo. Falando em trilhar caminho, o caminho do Ike Batista para a prisão não deve ter sido nada agradável, né? Não foi com energia eólica, não foi elétrica. Vejam só. Tomou choque. O homem que já foi considerado o homem mais rico do Brasil. Do PT de empresário. É verdade. Que deu muitas caronas ao nosso ex-presidente Lula naqueles seus jatos muito incríveis, diga-se de passagem. Foi preso. O juiz Marcelo Bretas mandou bloquear também, vejam só, 1,6 bilhão de reais das contas dele e dos 2 filhos. Por quê? Porque está acontecendo mais um capítulo da Lava Jato, dessa vez no Rio de Janeiro, chamada Operação Segredo de Midas. E o que acontecia? Eles descobriram
que o Ike Batista, junto com o seu sócio, chamado Luiz Arthur Andrade Correia, recebia informações privilegiadas do mercado financeiro e eles atuavam aqui no Brasil e fora do país, recebendo uma quantia absurda de ganhos, e eles repassavam um percentual desses ganhos ao ex-governador Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral teve ganhos de 16,5 milhões de dólares vindos dessa operação. Então, é mais um capítulo, é mais um grande colarinho branco que está tendo que se explicar graças à Operação Lava Jato. Impressiona, Roberta. Ele é um homem que em 2010, 2012 era a 8ª maior faturante do mundo, um patrimônio de 34 bilhões de dólares, seu Mário. Mas assim, ó, Ruschel, na verdade, eu vou te ser bem sincera, o fato dele ser muito rico, tá cheio de gente, graças a Deus, no mundo inteiro, que tem essa pujança, que prospera e cresce. O que me chamou muita atenção é que depois de ser pego na botija, depois de ser preso, depois de ter ficado em Bangu, ele volta, ele fica em casa, com prisão domiciliar, e ele começa a dar cursos para ensinar os empresários que têm interesse na trajetória dele. Quer dizer, é impressionante a cara de pau. Deboche. Né? Então, isso pra mim foi o que mais... ensinando a ser vigarista? Então, foi muito, muito, muito importante, do meu ponto de vista, que ele foi preso de novo. Quer dizer, assim, o que ele estava pensando? Que ia passar por isso numa boa? Ele estava passando o patrimônio dele para os filhos, né? Foi na verdade, ele vai... também chamou a atenção. Ele estava distribuindo entre os 2 filhos o patrimônio. Seu Mani, ele tinha a empresa The Advisor Investment. O que você achou do meu inglês? Eu fui bem? Você acha que eu fui bem? Ele tinha a empresa... E que bom que as relações... O inglês é um espetáculo, o português anda capenga, mas tudo bem. 6 banqueiros, pessoal do mercado financeiro, delataram. Então, de novo, é gente que, para delatar, tem que dizer, olha, aconteceu isso e eu provo. E aí, com base nas delações, ele foi preso. É aí que eu queria chegar, Roberto, a importância das delações que nós incentivamos tanto quando iniciou a questão da Lava Jato aqui, porque, Mani, ele não aparecia... Qual era o golpe? A montagem do golpe era perfeita. Tinha essa... Não vou repetir, dona Magda, senão só me critica. Mas a empresa... não critiquei. O inglês está uma maravilha. Pois não. Tinha essa empresa. Então, o que eles faziam? Eles tinham informações privilegiadas, eles não apareciam na empresa, eles passavam para a empresa a operação privilegiada e ela tinha lucros. E aí remunerava quem dava as informações, que era o Cabral. A Roberta trouxe com muita eficácia as informações. Então, isto só pegaria através das delações. Então, que bom que tivemos o Instituto da Delação legalizado. A informação privilegiada nos Estados Unidos é punida com cadeia. Wall Street tem uma área de segurança, uma divisão de segurança formada por policiais bolsa, né? Vinculados ao FBI, enfim, gente que investiga. O sujeito chega lá e compra, bota dinheiro num caminhão de ações. E aquelas ações em 72 horas valorizam 20%, eles vão investigar o cara. Eles querem saber o que está acontecendo. Foi assim que pegaram aquele maluco lá de Nova York, o cara Bernardo Madoff. Assim que Madoff, que pegaram esse cara pegou assim. Toda a comunidade judaica e tomou o dinheiro dos patrícios, né? Imagina, né? Pegou 150 anos. Mas vejam só, a Petrobras também teve que responder aos investidores estrangeiros por toda essa crise que aconteceu com ela. A Petrobras teve que pagar mais de 3 bilhões de dólares aos investidores estrangeiros. E, no entanto, aqui no Brasil não se tem uma lei que se faça essa proteção. Então, tomara que a gente melhore as leis nesse aspecto, porque em tratando-se de dinheiro, todo cuidado é pouco, né? Mas aí não cumpre, aí apela pro STF, o STF tá tudo certo. O STF é contra a Lava Jato, os ministros já disseram. Tem ministro lá que só não disse diretamente, mas é contra a Lava Jato, critica o Moro, critica a Lava Jato, critica o Gilmar Mendes. Ontem chegou o absurdo de dar um habeas corpus preventivo pro Greenwald, esse marginal bandido que tinha que estar preso. Tem gente que acha o contrário. Não podendo ser... O Greenwald não pode ser investigado. Ah, bom, aí agora ele se passou. O cara virou acima da lei. Ele chamou de organização criminosa os procuradores. Diz que é uma organização criminosa. Eles manifestaram. Seu Gilmar Mendes tinha que ter sido demitido há muito tempo. Esse ministro tinha que ser afastado. Esse ministro não tem condições de ser ministro da Suprema Corte. Não tem nenhuma condição.
Fala, Dona Não, Mari, só para dizer que a liberdade de imprensa no nosso país garante por Constituição que o jornalista não seja investigado por conta do que ele publicar nas suas matérias. Então, isso está na Constituição brasileira. Mesmo que ele não seja brasileiro? E diz respeito ao jornalismo e à liberdade de imprensa. Por isso que eu queria corroborar. O que diz a Vamos Constituição exercer é o contraditório que primeiro. é preservada a fonte. Ponto. É só isso que diz a Constituição. Mas existe a segurança nacional. E isso está acima. Nenhum jornalista pode estar acima da lei. Senão eu vou chegar amanhã aqui e vou dizer, fulano de tal é ladrão. E aí, porque alguém me contou. Não podem tocar em mim. Eu também quero que o Gilmar me dê um habeas corpus preventivo para que ninguém me investigue, ninguém fique sabendo da minha vida. Aqui é isso, é esculhambação. Quem quer dizer, Dona Magda, Anarquia. exercitando o contraditório, o liminar do ministro Gilmar Mendes, com a qual concordo tecnicamente, juridicamente, integralmente, foi garantir a integridade da fonte. O Glyn tem o direito de não noticiar a fonte. Agora, se ele espirrar, se ele roubar R$1 de alguém, ele vai ser processado, vai ser investigado como qualquer cidadão normal. Não, mas não é isso que diz a liminar. O texto liminar diz que fica proibido qualquer investigação de ordem pessoal ou profissional do cidadão americano relacionado ao fato em questão. Não disse fato em questão, disse que foi proibida a investigação. Eu vou pegar o texto aqui. A fonte já não foi descoberta? Mas todo mundo sabe qual é a fonte, todo mundo sabe qual é o objetivo. Revelou a fonte. Todo mundo sabe. Eles não afirmam que é esse hacker preso pela... A declaração foi do próprio... O próprio hacker confessou. Eles não confirmam em nenhum momento. Bom, mas agora eles têm todo o material. O material não vai ser destruído. E aí, agora já estou entrando na manchete do Ruxo, não vou ficar por aqui. Não, então deixa eu mudar um pouco de assunto para a gente voltar a falar em outros, né? Nem tão agradáveis. Esse é muito agradável. Eu quero falar em decoração para a sua casa. Quero falar da Saaf Decoração e Presentes. Nós vamos assistir estas ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando, a loja está aberta de segunda a sábado, esperando por você. Vamos conferir? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Legal, né? Mas agora eu tenho uma notícia melhor ainda. Além dos preços e prazos maravilhosos que só a Saaf tem, agora uma super promoção em mais de 1.000 itens com descontos de até 40%. Dê uma passada lá na BR-116, no número 6.780, em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Uma boa opção para esse final de semana, você botar sua casa em dia. Posso mandar um abraço? Eu ia falar de Felipe, mas ele é Conrad. Mandar um abraço para Dona Marisa, que atacou a nossa repórter, a Gabriela Milanese, hoje no centro de Porto Alegre, para dizer que está gostando bastante da minha participação aqui no programa. Ela que é fã do Gustavo Vitorino, também mandou um abraço para ele. E ela não se dá muito bem com a tecnologia, então ela fez questão de pedir para Milanese para avisar que mas tá eu quero te dizer que este ainda é o melhor recado que a gente pode receber, né? De boca, como se diz. E fala sobre a da manchete, não? Pode ser da manchete. Eu quero trazer um assunto antes da manchete, uma notícia que vi agora que diz respeito à política internacional. O chefe do parlamento polonês pediu demissão após usar o avião do país e do governo com seus familiares. O chefe do... O presidente do parlamento da Polônia, portanto, o conservador Marek Kuchniewski, anunciou a renúncia nesta quinta-feira. Ele que é membro do partido que prega a luta contra a corrupção lá na Polônia, e ele utilizou o avião, portanto, do governo por pelo menos 100 vezes durante 2018 e 2019. Quero lembrar que no mês passado o presidente Jair Bolsonaro utilizou o avião da FAB para levar parentes ao casamento de Eduardo Bolsonaro. Helicóptero. Carla Krieger, não? Não, também.
Quantas vezes o outro lá utilizou o avião? Cerca de 100. 100 vezes. Isso. Só queria dizer que o nosso telespectador, ele entra na hora, rachando gasolina em Gravataí a R$13,98. Vou lá, o pessoal é muito bacana, obrigado. Não deu o nome, mas deu a descrição. A boa notícia que vem aí do governo federal é que, enfim, a reforma da Previdência parece que sai mesmo. Olha que dificuldade para tudo isso acontecer. Esfarrapada, né? Esfarrapada. Mas está saindo, Tá e essa é a notícia, né? Então, foi votada, concluído o processo dentro da Câmara de Deputados, está no Senado, e dentro do Senado as últimas notícias é de que ela provavelmente não será modificada. O que eles querem? Eles querem manter o texto que veio da Câmara para não ter que retornar para a Câmara e perder muito tempo. Então, fazer uma tramitação dentro de todos os conformes, né? Todos os atos que precisam acontecer dentro do Senado, mas não modificar nada, deixar o texto como está e pensar numa PEC paralela para, por exemplo, incluir estados e municípios. Porque os governadores foram até Brasília conversar a respeito disso, pedir e mostrar a situação que vivem os estados e os municípios. Mas a informação que sai de Brasília hoje é de que todas essas questões e outras que estão também sendo debatidas não estarão dentro da PEC que já tramita. A PEC que tramita, eles pretendem acabar em setembro e promulgar até setembro, outubro. E, em paralelo, fazer uma outra PEC tratando desses outros temas. Boa notícia essa. Se criou uma nova expressão, a PEC paralela. PEC paralela, exatamente. Mas eu acho muito inteligente isso, porque abstrai como ela está pronta e há o regimento que tu citaste aí de entre 45 e 60 dias, dá para aprovar tudo obedecido os prazos. CCJ e depois Isso, tem uma CCJ, eles não têm especial. Na Câmara tem CCJ especial. Exatamente. E ali não, ali é CCJ e já vai para votação. Então o prazo regimental é entre 45 e 60 dias, cara. Vai ser muito gasto. Há um consenso de não mexer e deixar. O que é a PEC? Acabou falando na paralela, não dissemos, né? Que é exatamente a dos governos dos estados e municípios, que é uma matéria controvertida, porque eles querem, mas não querem aparecer. O problema é se queimar com as bases. Isso, né? se queimar com as bases. Isso prova que o funcionalismo público nos estados foi inchado de tal forma que se tornou base eleitoral. Eu disse aqui, já sei, pode xingar à vontade, eu já disse aqui, o câncer do Brasil hoje é a máquina pública. É o câncer do país. Incharam a máquina pública de tal forma que ela se tornou um fim em si mesmo. As corporações tomaram conta da máquina pública. A máquina pública foi inchada, as corporações tomaram conta da máquina e hoje é um fim em si mesmo. Virou base eleitoral para político, demagogo e pilantra. Essa é a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Agora, em relação a essa PEC, eu vou falar uma coisa para vocês. De todos os destaques que foram apresentados, teve um destaque que, na minha opinião, foi sério. Foi sério. Tinha bobagem, tinha gente fazendo discurso, a gente falando do imperialismo americano, a gente sabe, uns troços bobagem. Mas teve um que foi sério. Foi um destaque apresentado por um deputado do PT, do Rio Grande do Sul, aqui, o deputado, o ex-líder do PT. Me ajuda. Paulo Pimenta? Não é o outro Paulo Pimenta apresentou uma proposta séria, forte cogitação. O outro, Fontana, Henrique Fontana. Henrique Fontana. O deputado Henrique Fontana se deu o trabalho de fazer aquilo que eu passei meses pedindo aqui logo que a proposta começou a apresentar. O deputado Henrique Fontana pegou o cálculo e foi ver como é que é calculada a aposentadoria. As aposentadorias, aquelas pequenininhas de 1.200, 1.300, 1.500 que o Marne disse aqui. Olha, a maioria das aposentadorias são essas aposentadorias pequenininhas. Essa não pode tocar. Pois bem, o deputado Henrique Fontana fez o cálculo direitinho e mostrou, subiu a tribuna e disse, olha aqui, o meu destaque é o seguinte, quero alterar a fórmula de cálculo. Deixa tudo como está, eu toco o barco, mas eu quero alterar a fórmula de cálculo. O deputado Henrique Fontana, por 2 vezes, subiu, mostrou a conta. O que me deixou muito triste foi olhar para baixo na Câmara Federal e ver deputado fumando, deputado plantando bananeira, falando com a namorada, com o cachorro, com o papagaio, testando no WhatsApp, mandando nudes para não sei quem, e não deram importância ao destaque do deputado Henrique Fontana, que foi o único que apresentou um destaque mexendo no cálculo, que eu tenho dito há mais de 2 meses aqui.
A injustiça, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas a injustiça estava na fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo estava errada. Era uma fórmula de cálculo absolutamente desfocada da realidade brasileira, focando numa hipótese de um país que funciona e que não é o Brasil. Não é o nosso. As pessoas não têm 30, 35, 40 anos de carteira assinada, as pessoas vão se aposentar na sua grande maioria por idade aos 65 anos e a fórmula de cálculo é criminosa, atribuindo apenas 60% da média, não dos últimos ou maiores salários, mas de todos os salários da vida útil. Considerando que o reajuste desses salários, o reajuste que vai ser aplicado a esses salários, é inferior à inflação desses países, eu apresentei o cálculo aqui e vou reiterar. Quem ganha R$ 3.500 e se aposentar por idade vai ficar com um salário de, no máximo, a metade. No máximo, eu estou sendo otimista. É verdade. No máximo. No máximo. Ou seja, quem está pagando, viu, ministro Paulo Guedes? Quem está pagando essa conta são exatamente aqueles que sempre pagaram e que vão continuar pagando. Quem teve a aposentadoria massacrada foram essas aposentadorias que o Marne Barcelos vem dizendo aqui também há muitos meses. É quem ganha R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.500. Então, ministro Paulo Guedes, ainda dá tempo no Senado de rever a fórmula de cálculo. Deixa as regras como tá, todo mundo é a favor da reforma da Previdência. Mas a fórmula de cálculo tem que ser alterada. Você pagar 60% por uma média de 100% dos salários, atribuindo um índice de correção muito inferior à inflação das últimas décadas, é criminoso. É praticamente oferecer 40% a 45% do salário do trabalhador para ele se aposentar aos 65 anos. Parabéns, deputado Henrique Fontana. Eu não tenho, já disse aqui, eu não tenho partido, eu tenho um lado, todo mundo sabe qual é o meu lado, mas o meu lado principal é o do cidadão. E o deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, foi o único que tocou na fórmula de cálculo. E eu quero te dizer uma coisa, te ouvindo falar, ouvindo o Marne, em muitos assuntos. Pior é que essas pessoas que são as mais castigadas, essa parcela da população, é a que não entende metade das coisas que tu disseste. Tu entendesse? Eles vão sentir no bolso. Exatamente. Eles não, é a pior, é a pior coisa. Eles não demais, entendem a metade do que vocês dizem aqui. Por mais que a gente tente, que vocês tentem usar uma linguagem mais coloquial, mais assim, as coisas são passadas para elas que é para não entender mesmo. Exatamente por isso que eu sou contra a atual reforma da Previdência. Eu acho que ela devia ter tocado em muitos outros pontos de privilégios e essa fórmula de cálculo, como bem trouxe o Vitorino, é inadmissível, principalmente para as pessoas que são mais pobres. Eu quero lembrar que nessa semana o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, fez um pedido de um crédito extra de 3 bilhões de reais, isso está publicado no Diário Oficial da União, e esse dinheiro vem para completar os 20 milhões, não bilhões, milhões. Os 20 milhões que foram prometidos para os parlamentares que votaram, no caso, a favor da reforma da Previdência. É uma tática legal, mas, na minha visão, é uma tática imoral. Tu tem certeza disso? Sim. Tá bom. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho certeza a propósito do Onyx Lorenzoni. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República estará nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre, especificamente na reunião almoço da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, com o tema Brasil 2020, um novo país. A quem se interessar, meio-dia, hora do almoço, na Fiergs, na Avenida Assis Brasil, 8787. E por ser no Espaço Compete, eu já digo a vocês que deve ser bem limitada a participação, que o Espaço Compete é um espaço bastante acanhado da Fiergs. Dona Magda. Pois não, senhor Marne. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Tomei um susto agora. A verdade é filha do tempo e não da... Que bela frase. Filha da autoridade. Essa frase, claro, que não é minha, eu não teria o brilho do Galileu, que foi Galileu Galilei, que foi quem escreveu essa frase, o físico e matemático. Quem leu o Galileu, a história dele, pelo menos, de Pisa, foi o que disse que a Terra não era redonda? Foi o primeiro? Não me vem. Foi ele. Foi uma das figuras. No século XV para o século XVI, esse homem extraordinário que sonhava com as estrelas e procurava, através dos telescópios daquela época, olhar, né, o universo através de tudo. Ele foi o primeiro a dizer tantas coisas que hoje a ciência comprovou, como o próprio Dr. Einstein, que tinha 170
de QI, enquanto o nosso Chicão Tofani tem 181, né? Sim, mais que o Einstein e que o Hawking. Agora que ele não está vindo trabalhar e ele já está bem, eu já estou achando que ele tem o QI um pouco ele menor. Ele tem 171. O que ele fez aqui agora é verdade, está bem dito. Eu disse essa frase, esse axioma do grande Galileu Galilei, para me referir ao ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro tem sido atacado de uma forma implacável. Ele errou, os meios justificam os fins, nesses seus comentários, ele entregou o telefone, todo mundo sabe dessa história. Implacavelmente, em função da assinatura dele, da condenação do Lula, ele tem sido atacado. Porque nenhum outro juiz é atacado, o Bretas não é atacado, nenhum outro juiz, o Gilmar, nenhum deles é atacado da forma implacável como foi atacado o ministro Moro. E a verdade fatalmente vai aparecer, porque a verdade sempre aparece. A própria história, ela é reformada. Coisas que eram dogmas, verdades absolutas, inclusive dentro da própria Igreja Católica, hoje são absolutamente coisas desfocadas, desconexas com a realidade. Então, a verdade um dia irá aparecer. Se o Sérgio Moro errou, que ele seja punido, mas que outros também que erraram sejam punidos. E não somente ele, por ter tido o peito de assinar um mandado de prisão, uma sentença, exará uma sentença em nome do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que todo mundo sabe que tem grandes pecados dentro da política brasileira. Ele é um líder, isso aqui eu afirmei, vou chamar de petista, de petralho, ele é um líder. Ele sabe envolver uma multidão, sabe envolver. Ele é um autêntico líder. Mas, infelizmente, o desvio... de petralha, Mário? Já me chamaram de petralha. Mas me chamam de deixa ele concluir que é importante, mas infelizmente, ele é um líder, mas infelizmente... O Hitler também era um... Para o lado ruim. Para o lado Stalin ruim. Era líder, Mussolini era líder. Todos eles. Doutor Russo, vamos ao seu assunto? Senhor Russo me que era a minha manchete, dona, era a minha manchete. E depois do brilhantismo do Mário, fica difícil, mas como eu é que vai fazer agora? Para ele conseguir... Ele está me dando umas dicas. Com parcas lidas eu umas dicas aí de uma cirurgia. Então use essas parcas lidas. De uma cirurgia. Na minha manchete, seu Mário, porque ela versa sobre o Mário, sobre o Mário. Já se atrapalhou. Já se atrapalhou. Ele disse que houve... Eu vou com calma. Ele disse que houve um mal entendido. Hoje ele não comeu banana, ele comeu maçã. Por isso que ele tá assim. Mas no intervalo, dona Magda, uma bananinha vai repor o meu potássio. Na verdade, ele disse que houve um mal entendido sobre as declarações dele. Estamos falando, então, do hoje ministro Sérgio Moro. É a questão dos telefones e é muito importante. Ontem versamos, o Vitorino me corrigiu com propriedade, dizendo que ele entregou os celulares, e não tem por que contraditar. Mas ninguém divulgou isso. Bem, mas eu não tenho como contraditar. Não, eu sei, mas não há interesse de divulgar isso. Tá, não, mas é que as notícias chegaram por outros meios e essa é a minha notícia. Então vamos lá. A operação Spoofing, seu Mário. A operação Spoofing, que prendeu esses 4 hackers. Spoofing. Se tiver dentadura, cai. Prendeu os 4 hackers. Na verdade, apreenderam os celulares. E ali que estão as mensagens. Essas mensagens, numa conversa que o Moro teria tido com o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele teria tranquilizado o presidente. Não se preocupem que essas mensagens, o que tiver lá dentro, a gente vai apagar tudo porque são ilegais. Esta notícia foi a que circulou. Isso chegou no meio político, o PDT entrou com uma ação no STF pedindo pela não destruição dessas provas até que elas pudessem ser analisadas se são legais ou ilegais. Esta foi a decisão do STF, pedindo que então não fossem destruídas as provas. E o Moro então veio a público dizer que houve um mal-entendido, porque eles não mandaria destruir essas provas, deve ter sido um erro de interpretação, porque essas provas só poderiam ser destruídas, e ele como juiz teria propriedade para saber isso, através de uma ordem judicial. Mas o fato novo, eu trago mais um fato novo em cima dessa notícia, é que como essas agora, elas estão ali aguardando se serão usadas, se servirão provas ou não, existe um inquérito que eu trouxe aqui há umas 3 ou 4 semanas, lembra? Que o Ministério Público não participa, que é aquela investigação do Alexandre de Moraes,
né, a atuação deles na vida privada. Sim. E aí brigaram com os promotores, então o Ministério Público pediu para arquivar o inquérito e o Supremo se negou e não arquivou, e o inquérito segue sem promotor. E agora houve um pedido, então, do ministro para trazer estas provas, e foi deferido. Estas provas do Intercept estão dentro deste segundo inquérito também. Se oportunizarão, então, a ser usadas no segundo inquérito. Então, não correm mais risco de destruição, né? E elas serão legitimadas ou não com o andamento dos inquéritos, aliás, dos processos. Olha o absurdo que chegou o país e a Suprema Corte Brasileira. Aliás, eu estou recebendo informação aqui, a informação não é nova, é velha porque ela é de junho. A senhora Alcirene de Oliveira morreu lá em Minas Gerais, mais precisamente em Ouro Preto, na Grande Belo Horizonte. Ela aguardou por 7 anos uma decisão do STF sobre a concessão por parte do governo de um medicamento ou não. Ela não tinha condição. 7 anos. Só no último ano o STF já julgou nada menos que 21 pedidos do seu Lula. Esse é o STF, a Suprema Corte Brasileira. E esse Alexandre de Moraes está mostrando que é um Gilmar Mendes careca. A gente está vendo que é um Gilmar Mendes careca. Porque quer agora perseguir quem critica o STF? Como assim, senhor Alexandre de Moraes? Cadê o discurso de democracia? Aquelas obras da USP lá, que o senhor foi acusado de copiar de não sei quem? Cadê o princípio da democracia? É isso que o senhor chama de democracia? Perseguir quem critica o STF? Ou quem quer investigar o STF? Por que vocês não podem ser investigados? Por que o senhor tem vergonha de dizer que deu um carteiraço lá e pressionou o agente da Polícia Federal para que a sua esposa passasse sem revista no aeroporto? Ou o senhor esqueceu disso? Isso não vale. Quer dizer, as verdades são só as verdades que lhe servem. Outra coisa, o ministro Toffoli, presidente da casa, nomeou monocraticamente o seu Fachin para relatar esse caso Lula pulando na frente de todas as instâncias. Pulou na frente de todas as instâncias, vamos cuidar do Lula. Aí nomeou o Fachin, que fez campanha para a dona Dilma Rousseff, que é, assumidamente, por conclusão, um petista. Então, a Suprema Corte Brasileira é que encaminha o Brasil para o buraco. Eu já disse aqui, nós estamos nos encaminhando ou para uma teocracia deprimente, ou seja, o país da corrupção e do carteiraço, ou estamos nos encaminhando para uma ditadura, porque fechar o STF não é uma carta fora do baralho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, voltando um pouco num assunto que se tratou agora, não faz muito tempo, sobre fonte, sobre dar a fonte ou não. Nosso telespectador Magno César pergunta assim: por falar em preservar a fonte, alguma notícia da Manuela Dávila? É isso. Pois ela estava de férias dele na Europa e colocou à disposição para quando retornar ao Brasil entregar de imediato o seu celular. Mas já era para ela ter voltado, está muito tempo. Ela tinha férias programadas, né? Provavelmente isso. Mas está muito esquisito. Mas enfim, vamos lá, Carla. Bom, o governo do Rio Grande do Sul hoje comemorou números ainda altíssimos da Deve violência. Deve estar com o Queiroz lá pro exterior. O Queiroz se juntou, o Queiroz. Que combinação bombástica. Tem 2 de férias no país. Mas, enfim, o Rio Grande do Sul, a gente sabe que nos últimos tempos vem aumentando cada vez mais, e no Brasil também, os índices de criminalidade. A gente comemora que o governo do estado tenha se dado conta disso e tenha preparado uma equipe, juntado uma equipe que se comunica, porque em segurança pública o importante é se comunicar. É brigada militar, com polícia civil, com os órgãos da segurança pública, todos se comunicando, dando dados daqui, dando dados daqui. Né? Exatamente, o serviço de inteligência. Mais polícia também. Quantos carros vêm sendo entregues? Exatamente. Quantos policiais vêm sendo incorporados à Polícia Civil e à Polícia Militar? A gente vem percebendo que realmente segurança pública entrou como uma das prioridades do governo de Eduardo Leite. E esse programa, então, que é focado, ele foi feito em 18 municípios, né? Nesses primeiros meses. Ele se chama Ciclos de Gestão de Estatísticas em Segurança Pública. Foram escolhidas 18 cidades que estiveram com os maiores índices de criminalidade dos últimos 10 anos, entre elas Porto Alegre, Alvorada. Aliás, a Alvorada foi considerada a 6ª cidade no Brasil mais violenta. Cachoeirinha, Viamão, ali no litoral,
Tramandaí e também Capão da Canoas, entre outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Em 3 eixos, são crimes violentos letais, roubos a carro, roubos a pedestres e também acrescidos daqueles indicadores locais, como, por exemplo, assalto a casas no litoral, que a gente sabe muito bem que tem, enfim, outros tipos de crime, dependendo do litoral. A boa notícia é que o mapeamento de tudo isso mostrou que, em relação a 2017, houve um decréscimo no índice de criminalidade. Por exemplo, Magda, nos números de homicídios, o monitoramento mostrou que em julho, comparação 2017 com 2018 com 2019. Em 2019, foram em julho 139 homicídios no Rio Grande do Sul. Em 2018, 171, 18,7 de decréscimo. O acumulado do ano, dos 6 meses, 1.109 homicídios no Rio Grande do Sul no ano de 2019, 1.435, aqui a gente percebe 326 homicídios a menos, é uma redução de 22,7%, então é um programa que está dando certo. E nos 18 municípios que foram monitorados, que eu falei para vocês alguns, caiu 31,9%, então onde tem realmente o monitoramento e a polícia mais ativa, toda a ação foi ainda mais eficaz. Esse programa ele é baseado em políticas norte-americanas, então eles foram buscar todo um conceito para implantar aqui e que bom que isso aconteça, porque aqueles bons exemplos merecem ser utilizados. O nosso vice-governador, que é o secretário de Segurança, ele é um delegado de polícia, um homem com experiência na área, e ele nomeou para as principais especializadas, delegados e delegadas jovens, que têm uma visão mais vanguardista, que têm algumas posições interessantes. Ninguém disse, mas na época teve um zum na internet, nomear as delegatas, enfim, a chefe de polícia, a doutora Nadine, coisa. Pô, a doutora Nadine é uma mulher extremamente competente, já foi titular de uma especializada. Tem um histórico. Louvável. E assim, né, Gustavo, eu acredito também que, desculpe te interromper, mas que a própria... O que o próprio presidente Bolsonaro representa com relação à polícia e a dar credibilidade à polícia, porque a polícia antes ela estava numa situação que ela podia ser comparada aos bandidos a qualquer momento. Verdade, agora ela tem um respaldo, respaldo. Respaldo era a palavra que eu queria encontrar. Então, a gente vê que o governo Bolsonaro dá um respaldo para a polícia e assim aumenta a autoestima da polícia. Claro. Exatamente. Sim, recupera tudo isso. E se criou mecanismos interessantes, por exemplo, esse sistema de mapeamento no Rio Grande do Sul começou com o secretário anterior, o Schirmer, e parece que foi ampliado agora, que é o seguinte: tem uma cidade pequena que tem apenas 2 policiais. Eles não têm como cuidar do banco, da igreja, do bispo, não tem como. Então, o que acontece? Quando tem um crime ali, existe um sistema de mapeamento, que é um cercamento que eles fazem. Área, Hoje nós tivemos um caso exatamente assim, uma pequena cidade do interior, teve um assalto a banco, e em 30 minutos a região estava toda cercada. Vale Verde. Vale Verde, eu quero dar um depoimento hoje, cara, porque a gente tem quando a gente vive a prática, eu estive hoje numa delegacia, não vou citar a delegacia em homenagem a eles, né? Tive um atendimento, assim, excepcional. Mas, dona Carla, assim, o computador era de ontem, a impressora de anteontem. A falta de funcionários, a falta de policiais. Esta escrivã que me atendeu, um abraço, não vou homenagear porque eu preciso proteger a delegacia, né? Mas assim, ela já tem tempo para se aposentar, Marlene, e ela não se aposenta porque ela quer terminar determinados inquéritos, que ela quer levar isso como coisa. Que estão abnegados trabalhando lá, e volto a dizer, vai ver as impressoras, quando começa a imprimir o coisa... Do século passado. Eu sei o que o senhor foi fazer na delegacia. São os heróis. O que ele foi fazer na delegacia? Ele foi fazer um BO, um boletim de ocorrência, porque não arruma a noiva. Ele tá já casado e tudo mais, mas isso que foi relatado pelo Russo, eu já fiz apenas também. Até eu não lembro o nome dela, uma senhora na delegacia da delegacia do idoso, que já tem idade para se aposentar, e tá lá, ela disse, eu tô aqui por impressionante. Abnegados. Prazer, eu sinto prazer atender os velhinhos.
Tive um problema que eu tive que ir lá atender um cliente, coisa e tal, tá? Tinha marcado com a delegada. Ninguém achou que tu era o velho. Aí cheguei lá, não, era com um cliente. Cheguei lá, a delegada, eu não sei, a delegada do idoso, antes era ótimo, eu tinha um atendimento lá, mas aí agora essa senhora está resolvendo tudo, mas a delegada... Só foi com bengala? Estava marcada, delegada. Já que nós estamos falando sobre homens, sobre mulheres, e o Gustavo Torino até fez um bom depoimento a respeito da nossa chefe de polícia, eu acho que eu tenho, assim, chega perto do teu assunto, né, Roberta? Pois é, Magda. Na verdade, ontem nós estávamos tratando sobre a questão das desigualdades entre homens e mulheres e do quanto isso acontece em várias vertentes. Pois realmente é uma situação em que atualmente as mulheres passam por problemas gigantes todos os dias. E muitas são mortas, o crescimento profissional muitas vezes delas são aquém do que elas gostariam. Boicotados. Boicotados por conta, infelizmente, de machismos. Mas isso não é um caso isolado do Brasil. No mundo inteiro, as mulheres têm essa questão. E eu fui pesquisar e o Banco Mundial descobriu que em 10 anos houve leis pela igualdade de gênero em 131 países. E isso colaborou com muitas mulheres. O interessante é que países super desenvolvidos economicamente, por exemplo, como os Estados Unidos, está muito aquém do que deveria. Para os senhores terem uma ideia, os 6 países aonde conquistaram uma pontuação máxima nesse ranking, que determina que há leis, tanto para homens quanto para mulheres, em igualdade, seja para o trabalho, para o dia a dia, e uma série de questões primeiro, a Bélgica, a Dinamarca, França, Letônia, Luxemburgo e Suécia. Não está nada. Os Estados Unidos, ele se equipara à Estônia e está lá pelo posição 80 e poucos desse ranking de 131 países. O Brasil também está muito perto dos Estados Unidos nesse sentido. O curioso, que eu acho interessante pontuar, é que os países onde há maior desigualdade, infelizmente, ficam no Oriente Médio, muito por conta da própria cultura desses locais. Síria, Catar, Irã, Sudão, Emirados Árabes e Arábia Saudita é onde as mulheres sofrem mais empecilhos e onde a dificuldade é absurda em todos os sentidos. Dos 131 países que foram pesquisados, aconteceram em média 271 reformas de leis para promover a igualdade entre homens e mulheres. Para os senhores terem uma ideia, só na questão profissional, pegando um exemplo, 35 países do mundo adotaram leis sobre assédio sexual no trabalho e essas leis protegeram 2 bilhões de mulheres em 10 anos. Então, as proporções de ajuda que leis positivas podem ocasionar em igualdade, não de proteção, igualdade, favorece uma possibilidade de ganhos econômicos, de posições também sociais. Só que tem uma coisa, esse estudo foi feito por... o Banco Mundial. Sim, ocidentais. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Nos Emirados Árabes, aquela história de o sujeito pode casar com 3, 4, 5 mulheres, porque a mulher é uma coitadinha, que a mulher... Não é bem assim. Não é bem assim. Culturalmente, eles têm um tipo de proteção uma mulher diferente. Então, aquele negócio, o homem anda na frente, a mulher anda 1 metro atrás, isso é uma vergonha. E essa é uma visão ocidental. As mulheres lá entendem que o homem vai na frente para protegê-las. Aquele negócio de pode ter 3, 4, 5 mulheres, o Marne, assim, né? Não pode. Ele pode ter a primeira. Para ter a segunda, a primeira tem que concordar. Custa caro. Para ele ter a terceira, a primeira e a segunda tem que concordar. Tá ficando mais caro. Ameaça elas de morte, todos concordam. Elas não têm a mínima liberdade para discordar. Eu só quero atribuir. Elas não têm liberdade para discordar. Elas concordam e ainda ganham dinheiro. Eu quero separado um bacana aí, a mulher tem que pagar pro pai. O Vitorino vem defender. Eu só gostaria de colocar. Para vocês terem uma ideia, nos Emirados Árabes, uma mulher que é rejeitada, ou seja, que é posta para fora da família, ela sai milionária. Senhores, eu só gostaria de trazer
o importante dessa pesquisa. E 2, 3, 4 mulheres é pra rico, que nem o Marne, assim. Porque muquirana, pé de chinelo, que nem eu. Mas fica pobre como ele, né? Eu só gostaria de trazer o seguinte, Gustavo. Esse estudo do Banco Mundial, ele se deteve na questão mulheres, empresa e direito. Em todo o mundo. Essa era o objetivo. E a análise deles foi profunda nesse sentido, tentando sim abstrair a questão cultural. E aí é que vem. O curioso é que nos Estados Unidos, por exemplo, 65% das pessoas que ganham salário mínimo nesse país, que é a maior economia do mundo, são mulheres. O restante é homens. E também dos CEOs, que são os grandes posições das melhores empresas nos Estados Unidos, 95% são homens e 5% são mulheres. Então, há uma desigualdade. Ainda na questão cultural, eu gostaria de dizer que, infelizmente, a Arábia Saudita, que tem, sim, uma questão muito grave de retirada de direitos, e isso é uma discussão eterna da questão da cultura e dos direitos, né? Tá a ONU aí para checar, tá aí as guerras que nos apresentam, a história nos demonstra que é um assunto sem dúvida delicado. Mas as mulheres estão comemorando porque elas podem fazer duas coisas. Elas podem dirigir e elas podem andar de skate na Arábia Saudita. Uma conquista. Eu, por exemplo, já não adianta me dar essa liberdade, porque se andar de skate, eu tenho que quebrar inteiro. Sem carro, sem skate. Dona Magda não usou. Deixa o Conrad falar. Não, para colaborar, porque a Roberta já tinha trazido um assunto muito parecido esses dias, e eu citei a Islândia como uma forma e um exemplo de conseguir equiparar os salários de homens e mulheres. A Islândia fez algo muito simples, eu citei aquele dia, ela deu a licença paternidade exatamente igual à licença maternidade. Então, todo empresário que contrata um funcionário na Islândia sabe que vai precisar dar férias para ele, seja homem ou mulher. E quero citar também a Nicarágua como um exemplo muito interessante, porque é um dos países mais pobres do mundo e está no top 10 dessa lista de equiparação salarial. Por quê? Houve uma guerra civil muito grande na Nicarágua e a maioria dos homens morreu. E com isso foi posto na Constituição que mulheres precisam obrigatoriamente ocupar metade dos cargos de poder. Então, metade dos cargos de poder sempre vão para a mulher na Nicarágua. A Nicarágua é uma ditadura comunista. As mulheres têm tanto direito lá como a brasileira profunda. Mas só falando em salário, eu vou fazer um breve para dividir vocês aqui. Aqui pela nossa terra, eles estão fazendo a gentileza. Dessa quinta-feira, a Comissão Mista de Orçamento enviou ao governo legislativo, até o dia 15 tem que resolver, o salário mínimo para 2020 será de R$ 1.040. Que coisa maravilhosa. E ninguém fica vermelho. Ninguém fica com vergonha. Dona Magda, só para finalizar, eu gostaria de dar um abraço à minha querida comadre Eliane e seu marido Valdir, que estão... A comadre Eliane é seu marido? Mas eu não posso ter uma comadre, Dona Eliane. Eu tô saudando a comadre Eliane. O Valdir, eu tô meu saudando, amigo, meu compadre. Tô feliz com a comadre. O senhor me interrompe toda hora. Ah, meu Deus. Mas vamos parar, é muito melindre. Vamos lá. Não, mas é tudo... Não, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o país que o Felipe falou, a Islândia é um pequeno país de 300 e poucos mil habitantes, né? Então, um país muito frio, extremamente frio, temperatura, sol só tem 3 meses por ano e assim por diante. Então, eles têm mais essa capacidade. Agora, um país como a Islândia, que consegue chegar a um campeonato mundial e fazer jogos fantásticos, que não tem ninguém lá, até o Vitorino joga lá, por favor. Presta atenção, quero dizer pra ti que eu, no meu passado, fui um grande frangueiro, um grande goleiro. Daí a origem das asinhas. Daí a origem das asinhas. Estou interagindo com o nosso telespectador. Primeiro, seu Marcelo Vaz, ilustre empresário do ramo de seguros. O cara é grandão, esse é grandão. Dona Ana Lúcia Reinoso, que foi quem deu aquela bela colaboração sobre o preço. E por último, o nosso colega aqui, que fizemos uma foto na Rádio 104, dona Maria, aquele slogan, botei no meus Facebook, tão grandão, estourou, bombou nas redes sociais. Marco Antônio Pinheiro, um abraço. Ele disse que não casou. Eu preciso fazer meu filme com os telespectadores, senão eles me xingam. Eu vou ler o WhatsApp um pouquinho aqui. Adilson Souza, Espírito Santo de Gravataí, o nome todo dele, né? Ele é de Gravataí. A gasolina está aqui R$ 3,98. Onde isso? Gravataí.
Boa noite, bancada maravilhosa. Aqui é a Rejane de Porto Alegre. A energia solar está bem abrangente na região do Alto Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen. Temos a Marsol, empresa forte no ramo de energia solar. Está atuando em toda aquela região, vários segmentos públicos e privados estão aderindo a este recurso, energia limpa. Tá explicado, chuva, seu Felipe concordando com o Vitorino, vamos juntos lutar por inclusão, diz o Osório Martins de Canoas, mas depois ele disse, Felipe estava indo bem, mas o viés político surge, não adianta. Deixa eu dar uma... Aqui no Facebook, rapidinho, a Cristina, que horror dar cursos, referindo ao Ike Batista, a Rô Azevedo, vamos passar o povo para trás. Curso de canário, diz ela, e o Carlos diz que está na audiência que chove forte. Curso de canário? De canário do Ike Batista. Ah, tá. Já na audiência chove forte na zona norte de Porto Alegre. Ai, não fechei as janelas. Quero mandar um abraço. Tolo, né? Porque chove desde a tarde. Uma informação curiosa, esse negócio que você estava falando da Arábia Saudita, eu falei dos Emirados Árabes, tá? Mas vocês falaram da Arábia Saudita. A Arábia Saudita faz parte da Comissão de Direitos da Mulher na ONU. Nossa, que barbaridade. É piada pronta, né? Aí o sujeito fez uma piada aqui, eu digo, é pra botar o maior incendiário da cidade. Mandaram matar o jornalista. O jornalista em outro país. É a mesma em outro coisa. país não aconteceu Não nada. aconteceu. É a mesma coisa. Mata milhares de pessoas no Iêmen, diariamente. Antes de continuar a matança, a Roberta quer mandar um abraço. Eu quero muito mandar um beijo para os telespectadores muito queridos e especiais que estão nos assistindo, nos dando a honra da audiência. O Eduardo, a Valentina, a Beatriz e a minha Violetinha. Um beijo muito carinhoso. Violetinha. Já que nós estamos A Violetinha, Deixa eu mandar um abraço pro Nilton Azambuja, nosso colega jornalista, foi colega aqui da casa, uma figuraça, gente boa, que é nosso telespectador, tá sempre com a gente e que tá quicando com o STF também, viu? Ele é advogado, Valeu, Azamba. né? O Azambuja, que tá de aniversário, aquela vez eu esqueci de falar do aniversário dele no dia, aí falei no outro dia, ele me xingou. Tá certo, Azamba. A Arábia Saudita tratar das questões das mulheres me lembrou a fala do ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, se referindo à Noruega. A Noruega, que tem uma participação de 94% no fundo da Amazônia, o fundo que está parado e tudo mais, né, que foi a última decisão, ela explora petróleo e ainda caça baleia. Como assim, Carla? É isso mesmo. Faço o que eu falo, mas a pessoa mesmo pode falar de tanto pra mim. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Sou péssima desde criancinha. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É exatamente isso que acontece com a Noruega, que é explicações sobre o fundo partidário. Partidário não. É difícil, trouxe. Vamos começar do atenção, vamos fazer assim. Vai. Tá bom. Foi, agora vai. Mas, enfim, a Noruega, que cobra explicações do fundo da Amazônia, agora sim, que contribui com 94% do fundo, que não quer que o fundo fique parado, que estava de acordo com os investimentos que eram feitos, da forma que eram feitos, mas o governo resolveu rever tudo isso. Ela explora petróleo e ainda caça baleias. Ela foi o único país que não aderiu àquele tratado que teve contra a caça de baleias, continuou caçando baleias. O Japão, que aderiu agora, furou também, saiu fora. E sabe para que, Vitorino, que ela caça baleias? Para fazer ração para animais com pelagem rara, como raposa, para fazer casacos. Trocado em miúdos é pra pele. E querem pregar moral de cueca aqui. Exatamente. Isso, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É a Arábia Saudita falando da questão das mulheres. Tá no órgão especial de defesa da mulher da ONU, a Arábia Saudita. Maravilha, né? É maravilha. Vou te contar. Olha aqui, Magda, o seu Roberto Polidori está nesse momento no Instituto de Cardiologia, fez uma cirurgia bastante complicada, está se recuperando bem e está assistindo o nosso programa. Seu Polidori, um grande abraço para o senhor, boa recuperação, o senhor já está no quarto, se Deus quiser, Papai do Céu estará ao seu lado até a sua recuperação completa. Um grande abraço. Que maravilha, é o que nós desejamos e vamos ficar torcendo que o senhor continue nos assistindo, mas na sua casa, no conforto da sua casa, junto com a sua Tem que ter coração forte para ver a gente. Tem que ter, Dona Magda, quem também está descansando é o ex-goleiro Bruno, que ganhou liberdade condicional. E ele, com a sua esposa, segue morando em Varginha, fazendo treinamentos apurados para ver se volta ao futebol. Que bacana.
Podia chamar o Bruno para a Comissão de Defesa da Mulher, né? Vamos aí, Gustavo Torino. Vamos dar humor negro. Só para terminar de falar. Agora tu pegou. Humor mas o Nadone não saiu para comemorar o Dia dos Pais? Sacanagem. Só para terminar a notícia, para que ela não fique incompleta, como a Liberdade ele tem que dormir no presídio, ele ainda está treinando, mas teria que pegar o clube da cidade. Ele não poderia ser contratado por outro clube da cidade. O que será que ele vai ensinar para ele? Mas ele está treinando lá e tem... Não, mas o que chama a atenção é que ele tem uma esposa, dona Mara. Ele não bastou ele ter picado a esposa anterior. Mas agora ele... É uma coisa, eu tento entender a psicologia das novas parceiras. As pessoas são doentes, Rocha. A pessoa que faz é doente. Ou é o amor, né, que eu procuro tanto que o Mário fala. Andou picando a mulher, não? Não, né? Desquartejou alguma, não. É a adrenalina de ter um relacionamento com o assassino. O assassino tinha adrenalina. Olha aí, o Mário sempre é bom. Isso é fetiche. Mas é óbvio, né? É óbvio. Mário Barcelos, tu é bom esse Mário Barcelos. Mas é bom. Qual é a paulada que vem por trás? Tem um amigo meu, quando ele me elogia, eu já sei que vem uma paulada. Já veio uma paulada. Ele tá vendo agora. Felipe, não é Felipe, é Conrad. Isso, Conrad. Quero mandar um abraço pro Patrick, para toda a turma da Toca da Coruja, ali na Cidade Baixa, um bar muito legal, uma das melhores cervejas também aqui de Porto Alegre. É aquele que é só uma janelinha assim? Não, que só alcança a cerveja assim? Não, ele é na Lima ali, no início da Lima. Na Lima, ó. Na Lima! Eu tenho que adotar. Muito bom clima. Eu tenho que entrar nessas malandragens. Não é bom. Ó, doutora Carla já me queimou. Inclusive, estão todos convidados para um choppzinho depois do programa. Convites estão feitos. É bocão? Ó, é que aqui tem muito 0800, é bom. Não, se for bocão eu tô dentro. Mas não é bocão. Conversa com o Patrick, vai chegar. Tô muito chateado, a cara disse que não é pra mim, troço. Patrick, presta atenção no serviço. Faz um convite legal, que a gente vai levar o Conrad aí, então... É Conrad. Conrad. É inglês? É alemão. Alemão. Continua ele uma vez. Vamos com a tua manchete, senão daqui a pouco tu não termina o programa, tu não vai falar. Pois é, a minha manchete diz respeito ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que Por que será que todo mundo... Mas a culpa não é minha se o Bolsonaro fala coisas irresponsáveis quase todo dia. Então vamos deixar ele falar. Não. Vamos deixar. Vamos mostrar o vídeo para vocês saberem do que o Conrad vai falar. Hoje o senhor recebe a esposa do falecido general Ustra. Qual a ideia? Por que o senhor está recebendo ela? Ela foi a revisora do livro dele. É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar, das presidiárias em São Paulo, envolvidas com a guerrilha. Tá? Tudo que ela fez no tocante ao bom tratamento a ela, tocante em enxoval, dignidade, parto. Tá? E ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês. Tem um coração enorme, eu sou apaixonado por ela. Tá? Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Okay? É uma história, a verdade. Acabei de botar no meu Facebook a definição de Comissão da Verdade que eu dei em 2014. Vale a pena assistir. Da tribuna da Câmara, o plenário cheio de parlamentares, né? Bom, presidente, talvez porque eu tenha sempre vivido em uma democracia e nunca vivi em uma ditadura que a minha geração não aceita homenagem a um torturador, dizer que um torturador é herói nacional e também essas homenagens que o senhor faz paulatinamente à ditadura militar. Apenas isso que eu queria falar. Olha, Chicão Tofani, se estivesse aqui, meu Deus, ia adorar o que o Bolsonaro disse e ia desquartejar. Nós estamos falando de desquartejar. E aí eu fico imaginando, Magda, e todos... O Chicão Tofani é sabidamente, publicamente, fã do Ustra. Eu fico imaginando se o premier do Iraque, por exemplo, homenageasse torturadores da época do Saddam Hussein. Se a Angela Merkel fizesse homenagens a torturadores da Alemanha Ocidental. Eu, sinceramente, não consigo aceitar nenhum tipo de homenagem à ditadura e à tortura. Também. Eu também não aceito as homenagens que são feitas a terroristas, assassinos que explodiram, mataram civis, mataram pessoas inocentes no Brasil. Pessoas que colocaram bombas, pessoas que assassinaram militares em frente aos seus familiares como forma de pressão, de tortura. Alguns deles foram governantes. Outros estão em cargos nobres hoje, com a tal estabilidade de concursos fraudados.
Eu também sou contra essas pessoas que foram homenageadas com cargos e dinheiro. Gente que recebe hoje 15, 20 mil reais por mês, avalizados por uma comissão totalmente parcial, que contou somente um lado da história. Eu também sou contra. Então, o Brasil tem essas facetas. Eu às vezes não consigo entender, eu não consigo entender algumas manifestações da nossa bancada aqui, embora respeite a todos. Porque quando se traz uma notícia, a notícia é comentar a decisão, a manifestação do presidente. Primeiro, a oportunidade. Segundo, o conteúdo. Se outras pessoas foram injustamente mortas, ou seja lá o que for, nós vamos analisar depois. Mas esta questão especificamente dele, que foi um torturador, o fato só está se tornando controverso agora, que o presidente insiste em trazer, parece para criar o tumulto, para provocar quando não poderia. Nós acabamos de votar a Previdência, vamos para o Senado, a gente tenta construir um ambiente e ele para ali para dar uma entrevista totalmente desnecessária, ou seja, parece que ele quer isso. E isso eu já manifestei diversas vezes, vou reiterar, não concordo. Se houve outras terturas, guerrilhas, eu também não aprovo. Agora, aquelas guerrilhas não legitimam hoje. E nós estamos analisando especificamente este caso, que é o do Ustra, e eu tenho todo o meu repúdio por ele, sim. Marli Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos. O primeiro aniversariante, eu vou ter um prazer enorme em falar dele. Marli vai ter um prazer. Arthur Bernardes. 99% da população brasileira nem sabe quem foi Arthur Bernardes. Não. Arthur Bernardes da Silva foi presidente desse país. Foi presidente desse país e foi o presidente que teve a visão de receber um cidadão que vinha em nome de um americano chamado Dearborn, que havia criado o rádio. Que havia criado... Isso. Eu tenho em minha casa... uma cópia, evidentemente, do documento assinado pelo presidente Arthur Bernardes da Silva e o ministro, na época do interior e tal, não me lembro qual era o ministro que assinava essas portarias, autorizando a construção desse equipamento para funcionar a primeira rádio no Brasil. Eu tenho esse documento e eu guardo, ele está num quadro muito especial que me foi presenteado por um amigo há muitos anos lá em São Paulo, quando eu estava na Rádio Capital. O segundo aniversariante de hoje chama-se Emiliano Zapata. Emiliano Zapata foi um grande revolucionário mexicano. Ele se indispôs, evidentemente, contra o governo do Porfírio Díaz, que foi um presidente mexicano que tinha uma frase que eu acho fantástica. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E o presidente dizia isso. E o Zapata teve problemas sérios, né, com o governo. E a sua cabeça estava a prêmio. Até o momento em que um amigo dele o delatou. Ele foi preso e foi fuzilado à sua época. Depois do Zapata, eu vou falar do senhor Marechal, Reichsmarschall, chamado von Kleist. Paul Ludwig von Kleist. Ele foi marechal de campo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, morreu em 1954, nasceu em 1881. Ele esteve no fronte russo, foi nomeado marechal, depois não conseguiu resolver o problema de Stalingrado, o famoso cerco a Stalingrado, que foi uma das coisas mais horrorosas da Segunda Guerra Mundial, onde a população da cidade resistia e os soldados alemães iam de rua a rua, matando e sendo mortos, até o momento em que eles solicitaram a rendição e todos, em torno de 200 mil, foram presos e foram para um campo de concentração na Rússia naquela época. Robert Simak, cineasta americano, de aniversário hoje. Outros aniversariantes que eu tenho aqui na próxima página, Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis foi um dos maiores diretores, produtores do cinema italiano. Algumas obras fantásticas do Dino de Laurentiis. Aliás, a Itália do pós-guerra, o cinema pós-guerra, o cinema verdade, que eu chamo de cinema verdade, como tipo Ladrão de Bicicletas, do Vittorio De Sica, acho o pós-guerra, os filmes do pós-guerra da Itália, mostrando a realidade, os filmes do Rossellini, que são maravilhosos, os 3 grandes filmes dele, Roma, Cidade Aberta, Alemanha, Ano Zero, e mais um outro filme, me deu um branco agora, não consigo me lembrar. O Vittorio tinha sociedade numa fábrica de extrato de tomates, Tinha, sim, mas ele fazia a parte masculina.
Bom, Extrato de tomate. A Esther Williams, atriz e nadadora americana, que foi atriz de cinema em função do seu físico. Ela tinha, evidentemente, umas pernas bonitas. Rory Calhoun. Ela tinha umas pernas bonitas. Só perdeu aqui, dona Marta. Do que ele falou? Virou sexy hot agora. Sexy hot é os aniversariantes do Mari. Essa hora, Mas o Mari tem direitos adquiridos. Essa hora já... Agora, quando eu digo que a mulher tem as pernas, qual é a ofensa que eu estou fazendo? Não é, seu Mari, é que é pra dar os aniversariantes, seu Mari. Eu sou contrário aí aquele senhor que está lá naquela ponta que diz que não aceita mais fotografia de pessoas gordas. Não. É verdade. Ele falou isso ou eu estou mentindo? Não. Ele te entregou. Cláudio Holmes, cardeal brasileiro. Não sei o que aconteceu, mas deu uma vez. Cláudio Holmes. Que é isso? Falou, vai, vou continuar. O natural de Montenegro, o cardeal Cláudio Rubens, está em São Paulo. O Dustin Hoffman. Ele tem um filme dos muitos que ele fez, Primeira Noite de um Homem, Rain Man, que ele ganhou o Oscar e tal, etc. Né? É um filme chamado Tinha que Ser Você. Tinha que Ser Você. É um dos filmes mais lindos que eu assisti, a história de um pai que separa da mãe e depois a filha vai casar. Só que a mãe já casou novamente. A mãe casou novamente e ela quer entrar, a filha, na igreja com o novo pai, o marido da esposa, e não com ele, que é o pai. Ele entra num processo de depressão e conhece uma pessoa, a Emma Watson, eu não me lembro qual é a atriz, mas é Emma, eu sei que é Emma, que é uma mulher linda e maravilhosa, e tem um drama todo envolvendo. É um filme maravilhoso. Mas é nesse, desculpe te interromper, mas é nesse que ele gostava tanto da filha que ele se fantasiou de mulher para cuidar da filha? Não é esse? Não, esse é outro. Dustin Hoffman é uma figura fantástica. Kate Carradine, ator americano, e o Nigel Mansell. Os senhores conhecem? O Vitorino deve conhecer o Nigel Mansell. Foi campeão do mundo, não foi? Não, o Nigel Mansell chegou a ser campeão. Acho que não. Não chegou a ser campeão, mas ele foi o grande rival do Nelson Piquet. As brigas deles eram maravilhosas. E o Mansell tinha uma coisa, ele tinha um apelido de Leão. Porque ele era completamente porra louca. Ele fugia das regras, as regras de boa conduta na pista, ele não tinha. Ele passava pela direita, pela esquerda, passava por fora. Era doidaço, Nigel Mansell. Eu não peço uma piada. Eu gostava do Nigel Mansell por isso, porque ele não era normal. Eu odeio pessoas normais. Sim, não tenho a menor dúvida, né? Uma coisa evidente. Eu não sei se não vai dar pra botar aquela tarja preta, porque hoje tu te passou total. E finalmente, o último aniversariante é a Preta Gil, né? A filha do Gilberto Gil. E agora o tenista suíço Roger Federer, que é um dos melhores do mundo, né? Os melhores do mundo, já foi dos melhores. Mas são esses aniversariantes, eu fui, como sempre, rudemente interrompido. Coitado, Marvin, coitado. Agora, olha só, falta de vergonha na cara não tem limites. Um vereador foi preso após tentar se passar por vítima de Brumadinho. O vereador prendeu, a Polícia Civil prendeu ontem o vereador de Mário Campos, que é um município da região metropolitana de Belo Horizonte, Josimar Silva Cardoso, o nome da pessoa. Ele tentava se passar por uma vítima, ele disse que tinha uma área que plantava hortaliças e pedia o valor de R$127 mil. Conseguiu 15 mil, a Vale foi atrás e viu que não era de propriedade dele. E que, inclusive, a Vale alugava essa propriedade de uma outra pessoa. Então, a Polícia Civil foi lá e prendeu o cidadão. 171. Que barbaridade. Vereador, que é isso, gente? Ainda no rescaldo da votação da Previdência, dona Maria, houve um voto de abstenção que todo mundo queria saber quem era o voto. Não sei se vocês tiveram acesso, eu fui atrás. Era nada mais, falando no Filmar, que é especialista em filme pornô, lembrou aqui hoje, o Alexandre Frota. O Alexandre foi o voto de abstenção. Porque ele estava... Eu não sou especialista em filme pornô. O senhor estava dando os aniversariantes aí e começou com... que o Mário é especialista em filme pornô. Mas nem os aniversariantes... Ele começou uma descrição erótica de como era de pernas esguias e longas. Mas assim, erótica da tua cabeça, né, querido? Eu sou contra. Isso é falta de menina no corpo. Isso é falta de menina no corpo. Acho bom tu achar uma namorada logo. Estou procurando. Estou atento. Não acredito. Mas eu tô... Eu quero
terminar a notícia aqui. A notícia é o seguinte. Isso, ontem feliz da vida, hoje fui atrás de qual era o voto de abstenção. É o Alexandre Frota. Porque ele estava magoado. Frota. Ele estava magoado com o partido dele porque ele descobriu, ele perdeu a vice-presidência do partido, a presidência do partido, tá? E ele tinha sido comunicado pelo presidente Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Ele fez uma crítica pública ao presidente em relação à nomeação do filho dele para a embaixada no Washington, e ali iniciou uma rota de colisão. Ele não anunciou saída do partido, pelo contrário, o pronunciamento dele foi de continuar apoiando o partido, continuar apoiando a Lava Jato, mas ele não faz mais parte da parte organizacional do partido. De destaque, como ele foi na campanha. Aliás, agora eu gostaria só de deixar também uma observação sobre a aprovação, né, na Câmara, que foi uma votação expressiva em favor do governo, e isso chamou muito a atenção porque não era esperado, né? Então, realmente, o governo tem feito um trabalho de articulação muito diferente do que muitas vezes a mídia tem se proposto a trazer, né? E se espera que no Senado aconteça esse mesmo tipo de engajamento, porque nunca na história do nosso país a gente teve uma relação de muita parceria e de lealdade dentro do que a gente chama de lealdade na política entre dois presidentes, tanto o Rodrigo Maia como o Alcolumbre do Senado, né? É claro que o Alcolumbre, como presidente do Senado, ele tem muito mais poder, mas todos os arranjos, todas as conversas, todos os cafés da manhã que o Rodrigo Maia fez com diferentes partidos, com lideranças de diferentes partidos, também tinha o apoio do Senado. Isso significa que vai andar muito rápido, como o próprio Ruschel já tinha mencionado, a Carla também trouxe essa questão, vai andar muito rápido, e é expressivo também a conquista em termos econômicos. Sim. Né, mas só vai funcionar se forem incluídos estados e municípios. Sim, e só para finalizar, até o momento, aquilo que foi aprovado na Câmara até agora, se trata da maior mudança constitucional desde a sua promulgação. A Constituição foi promulgada em 88 e nunca havia tido essa expressiva mudança dentro da... A melhor mudança seria fazer outra Constituição, porque essa porcaria estragou o Brasil. Olha aqui, ó, eu não quero deixar de... Nossa Constituição é um troço ruim, uma coisa ruim, claro. Uma porcaria. A Carta de Intenções... É cheia de má intenção. Sim, ela é paquidérmica, gigantesca, tá mais para carta de intenções que uma carta magna. Uma carta magna determina princípios. Sim. A lei foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Uma lei, artigo 5º. Uma carta magna determina princípios. A lei ordinária é que regra a sociedade. No Brasil não fizeram um troço paquidérmico gigantesco, ruim. Os constitucionalistas ficam uma fera comigo, lendo Strex que vai me pegar na rua. Mas é uma porcaria, é uma droga. Essa nossa Constituição, tal Constituição cidadã, também levantada pelo Sarney e pelo Ulisses, queria o quê, né? Olha aqui, ó, quero saber sobre a confusão que está dando lá na Câmara Municipal de Porto Alegre. E é um rolo. Um rolo que tem a ver com o IPTU, com o resultado da votação. O vereador Mauro Pinheiro fez uma denúncia onde ele envolve secretários, a presidente Mônica Leal. Está bem confuso. Só falta ir de novo a votação. O vereador Mauro Pinheiro, eu tenho muita admiração. Eu também, eu tenho profunda admiração. Ele é um homem sério, ele é da rede, para não misturar as coisas. É um homem sério, enfim, ele é o líder do governo na Câmara dos Vereadores. E, ao mesmo tempo, a presidente da Câmara de Vereadores, a Mônica Leal, esta é uma mulher acima de qualquer coisa. Com certeza. É uma mulher ilibada. Então, é muito perigoso essa coisa de fulano é isso, fulano é aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, descobriram um dispositivo lá no regimento interno que diz que, por uma determinada diferença de votos, é possível aos derrotados requerer uma segunda votação. Perfeito. E é isso que está se que o jurídico está discutindo. Muito bem, vamos encerrando nossa Atualidades Pampa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.